pessoal, eu sou a Lorelai e esse aqui é o Vênus em Arte, trazendo a visibilidade feminina para a história da arte no YouTube, no podcast e nas demais redes sociais, que essa em específico, meu arroba é Lorelai em todas elas. A gente também conversa sobre arte por lá, então não se esqueçam de se inscrever, seguir, tudo, pra gente continuar essa conversinha aí ao longo dos dias. Hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa série sobre as mulheres do movimento Dada, o dadaísmo, que era nonsense, anárquico, crítico da burguesia, da guerra, de tudo que havia ali no início do século XX. Vamos falar em específico da baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven, uma dessas mulheres do dadaísmo. E se me permitem enfiar astrologia aqui dentro hoje, gente, a mulher era 100% canceriana, porque aquela vida cheia de drama, reviravolta, super sofrida, uma daquelas histórias que a gente fica com muita raiva e fica querendo voltar no tempo para dar para ela o valor que ela merecia. E como não dá para fazer isso, vamos compensar dando a visibilidade hoje em dia. Com vocês, baronesa Elsa. Elsa Hildegard nasceu no dia 12 de julho de 1874, lá na Pomerânia, onde hoje é a Polônia, mas na época era uma província alemã. Ela foi criada numa família que tinha um pai bem abusivo, principalmente em relação à mãe dela. Ele oscilava entre momentos de carinho e abuso / controle. Ele estava muito controlando a vida da Elsa e da mãe dela. A mãe dela era religiosa, então ela não tinha coragem nem de revidar, nem de responder, nem de fazer nada em relação a isso. Então eles viviam ali esse dilema. E por esse motivo, aos 18 anos, a Elsa fugiu de casa e foi morar com a tia dela em Berlim, na Alemanha. Esses primeiros anos de vida ali com a família influenciou a arte dela por dois lados. O pai, pelo esse uso de poder sobre elas, inspirou muito a luta antipatriarcal da Elsa sobre os posicionamentos de gênero, o papel da mulher na sociedade. E a mãe, porque ela gostava muito de coletar objetos para restaurar, reutilizar, fazer coisas com objetos que seriam lixo. Então isso também inspirou ela muito em tentar reaproveitar as coisas na sua produção artística, dar uma nova vida àquilo que não tinha utilidade mais. Então os dois, apesar de um ser de uma maneira negativa e a outra de uma maneira positiva, trouxeram algo de positivo ali para a arte dela. Uma vez em Berlim, ela começou a trabalhar atuando e ali no meio de artistas, dessa vida toda de atriz e tudo, teve vários amantes, namorou vários artistas, aproveitou mesmo ali essa época dela, pegou geral, até ir para Munique, onde ela foi estudar arte de verdade, assim, formalmente. Em 1901, ela casou pela primeira vez. Esse marido dela era um arquiteto e eles tinham um casamento aberto. Inclusive, um amigo muito próximo dele, Felix Paul Greve, era uma dessas pessoas com as quais ela se relacionava mesmo estando casada. O casamento, porém, não durou muito. Eles se separaram em 1903 e se divorciaram em 1906. No ano seguinte, ela se casou com Félix, que também atendia a outro nome. Ele também era conhecido como Frederick Philip Grove. Por quê? Porque foi chegando por volta de 1909, eles estavam com muita dificuldade financeira. Então, eles forjaram juntos um suicídio do Félix / Frederick e ele fugiu para os Estados Unidos para cuidar de uma fazenda lá em julho daquele ano. Um ano depois, em julho de 1910, a Elsa foi para os Estados Unidos também se juntar a ele. Porém, o que parecia uma belíssima história de amor, de fuga, de rumo ao novo mundo, não foi o que aconteceu. Ele, um ano depois, abandonou a Elsa sem dar sinais de vida, simplesmente largou ela
e não existem registros se teve uma separação, um divórcio, nada. O que se sabe é que ele simplesmente largou e aí deixou aquela mulher sozinha em outro país, sem dinheiro, sem ter como se manter. O que ela foi fazer então? Modelar para os artistas que viviam ali na época. Até que ela se casou pela terceira vez com o barão Leopold von Freytag-Loringhoven, e é por isso que ela tem esse título de baronesa, e os dois foram viver juntos em Nova York. Com a Primeira Guerra Mundial, porém, ele também largou a Elsa. E o que você tem em registro é que no final da guerra ele acabou suicidando. Mas enfim, vamos focar na Elsa aqui. Terceiro casamento que acabou, segunda vez largada ali nos Estados Unidos, sozinha, desesperada. Porém, ela seguiu modelando e passou a começar a investir também na própria arte. Com a Primeira Guerra Mundial, o movimento dadaísta explodiu ali, principalmente na Suíça, né? Com uma crítica à própria guerra, a uma sociedade que se dizia tão avançada e recorria a métodos tão arcaicos de conquistar o poder. A Elsa escrevia muito poesia e tudo, teve algumas publicadas na revista The Little Review, e dessa forma ela é considerada a primeira mulher dada lá nos Estados Unidos. Porém, a publicação dessas poesias aconteceu depois da fundação da revista The Blind Man, que contou com a Beatrice Wood, que era uma americana dadaísta, da qual nós vamos falar no próximo episódio. Então, fica aí esse negócio. Qual das duas é a primeira dada dos Estados Unidos? Não importa qual das duas. O que importa é que as duas produziram e as duas estavam lá e as duas estavam arrasando. Ela começou então também a fazer colagens, que foi uma coisa que surgiu ali nesse momento, principalmente com a Ana Ruth, da qual nós já falamos aqui. E também esculturas, sempre com esse tom de crítica ao patriarcado, à burguesia, aos papéis de gênero que a mulher tinha que assumir na sociedade. Ela explorava bastante o corpo feminino, buscava também pela androginia nessas imagens em alguns momentos. É tudo aquilo que a gente já viu no nosso episódio sobre o Dada, mais uma vez aplicado na vida de uma mulher artista. Em 1917, Duchamp, que é conhecido como pai da arte contemporânea, um dos principais nomes do dadaísmo, assim, no mundo, enviou uma carta à sua irmã, Suzanne Duchamp, da qual também falaremos em um episódio aqui bem em breve, contando que ele recebeu um urinol de uma amiga que assinou com um pseudônimo masculino, Richard Mutt. E esse urinol se transformou na obra A Fonte, que é um dos maiores sucessos do Duchamp, que é um dos ready-mades dele, que é isso de pegar um objeto qualquer e transformar em arte pelo simples fato de colocar no museu. Tem a inscrição R. Mutt em A Fonte. Então, existe uma grande possibilidade, os estudiosos acreditam, que essa amiga sob o pseudônimo masculino seja a Elsa. E existem outras possibilidades também. Porém, a carta diz que ela enviou, não que ela criou a obra. Então, algumas pessoas acreditam que o Duchamp se apropriou de uma obra de arte dela, outras pessoas acreditam que foi uma cocriação, outras que é criação dele mesmo e tudo mais. Seja lá o que você acredita, sabemos que Elsa provavelmente está envolvida na criação de uma das maiores obras de arte dadaísta e um dos grandes pontapés da arte contemporânea no mundo. O que não significa que a vida dela deu certo, não é mesmo? Em 1923, ela voltou para Berlim para tentar melhorar de vida, porque ela ainda estava super mal de grana e tudo, mas Berlim estava super destruída por causa da Primeira Guerra. Não tinha tantas oportunidades assim para ela. Vários amigos tentaram ajudá-la. Ela estava com problemas não só financeiros, mas também psicológicos, obviamente também, né? Ainda mais nesse contexto. Ela chegou a se internar numa clínica por um tempo
para tentar se reabilitar. Foi para Paris novamente nessa grande busca por uma estabilidade financeira e emocional, mas mesmo em Paris não conseguiu. Em 1927, a Elsa morreu sufocada por gás de cozinha no seu apartamento. Acredita-se fortemente que tenha sido suicídio, era um método de suicídio relativamente comum naquela época, então não se sabe se alguém ligou esse gás, ajudou ela nisso, se ela fez tudo sozinha, se ela simplesmente estava mal e esqueceu o gás ligado, provavelmente não, mas foi isso que causou a morte dela. Muitos anos depois foi lançada uma biografia da baronesa Elsa, organizada pela Irene Gamel, chamada Body Sweats. E nessa biografia tem alguns poemas dela que tinham se perdido, que nunca tinham sido publicados. Então tem pedacinhos autobiográficos da Elsa nessa obra. Agora vamos falar de 5 obras de artes visuais dela. Nós vamos começar por uma fotografia que é impressa em gelatina de prata, Deus, de 1917, e é uma colaboração com o Morton Schomberg. Essa obra parece uma foto de um ambiente, assim, uma casa, área externa de uma casa, tem 2 portas, parece, e o sol está incidindo e tudo, com uma escultura, um encanamento adaptado, um objeto que estava ali, o que é isso aí? Não dá para saber. Parece um grande encanamento retorcido, ou sem sentido aplicando-se aí. E é uma foto em preto e branco, porém não é branco, é em tons de sépia. Então a escala de sépia ao preto, assim. Nós temos também um retrato de Marcel Duchamp, de 1919, que tem amálgama de taças de vinho quebradas, penas, galhos e outros objetos. Se você olhar para essa obra friamente, você vai ver uma taça com um monte de pena enfiada nela e um galho pendurado, e parece que tem outras coisas não identificáveis, uns negócios esquisitos. Onde que tá o Duchamp aí? Gente, não é para fazer sentido. É para ser tudo muito doido, é dadá, é desconstruir aí a ideia total que a gente tinha de arte. E essa obra consegue, porque se você simplesmente acha que você vai ver uma foto do Duchamp, você não vai aí não, mas ela fez essa obra em homenagem a esse amigo dela. Nós temos outro retrato de Marcel Duchamp. Esse é um pouco mais identificável, assim, apesar de não ser um retrato clássico nem nada, dá pra ver que no meio tem um rosto feito de formas, assim, um pouco de vermelho, um pouco de amarelo, um pouco de verde, formando um corpo meio disformezinho, com uma cara de drogadinho que se complementa com um cachimbo na boca. Então talvez seja isso mesmo que ela tá querendo retratar. Dá pra ver o nome dele em cima, assim, escrito meio tortinho. Do lado do Duchamp tem uma grande roda, assim, suspensa, que é uma reprodução de uma obra de arte dele, Bicicleta. Então, são pedacinhos de Duchamp numa montagem aí muito doida. Rodas estão crescendo em roseiras, de 1922. É um bando de rabisco. Parece um desenho, na verdade, em preto e branco, e tem muita linha em cima de linha, e círculos e riscos e pontos e tudo, e são rodas crescendo em roseiras ali na cabeça dela. Inclusive tem esse título no alto escrito com várias palavras jogadas, tá falando que de cinza, de afeição, tem uma assinatura dela bem embaixo com as iniciais. Então, novamente, o objetivo é ser tudo muito doido, né? Ninguém quer obra normalzinha, e ela conseguiu mais uma vez. Retrato Dada de Berenice Abbott. A Berenice era uma fotógrafa e é um retrato Dada, gente. Então dá pra ver um rostinho aí da Berenice, bem assim, no meio de uma confusão. Você identifica olhos por causa de umas continhas vermelhas que tem.
e parece ter uma boca em algum lugar. Na cabeça tem uma grande penacho, uma coisa que parece tirada de algum enfeite, jogado ali. Pode ser que tenha um brinco, pode ser que tenha um gatinho preto embaixo, pode ser que tenha não, uma bola de cristal, será? Na mão, não sabemos. É aquela loucurinha toda. Muitas, dá pra ver assim, texturas de objetos diferentes, sabe? Não só tinta, não só colagem, mas também parece que umas contas, umas coisas que parecem miçangas coladas em vários lugarzinhos. Bem dadaísta você, hein, dona Elsa? É isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a Elsa e fiquem de olho porque em breve teremos Beatrice Wood e Suzanne Duchamp aqui também, fechando a nossa série sobre o dadaísmo. Vejo vocês lá, até a próxima, tchau!